E aí, pessoal, mais um personagem hoje. Então vamos que vamos. Ó, esse homem é muito interessante a história dele. Por quê? Porque vocês vão ver ao longo do vídeo como é interessante o agir do Espírito Santo. Então vamos lá. O que aconteceu? Esse homem, ele cresceu numa família cristã. Os pais eram cristãos, mas ele nunca foi. Ele simplesmente não queria. Os pais deixaram, sabe? Deixaram ele viver a vida dele. E ele viveu uma boa vida, mas longe de Deus. Ele viveu uma vida totalmente assim idólatra. Até a fase adulta dele. Depois, na fase adulta, ele foi ouvir quem era Deus. E na fase adulta, ele simplesmente foi para a igreja. E ele ficou na igreja. E quando ele já era velho, vamos colocar, já era idoso, vem um profeta, um homem de Deus, e fala: Deus tem um plano na sua vida. Aquilo, de uma certa forma, chocou ele, mas não só ele, mas chocou todo mundo da igreja. Como assim Deus tem um plano na vida de um senhor de idade já? Como assim? Não entendo. Era uma coisa assim, para a igreja que não entende o plano de Deus, não entende o agir de Deus, era uma coisa absurda que aquele profeta estava falando. E o profeta começou: eu tenho um plano desde o ventre da sua mãe. Primeiro eu precisava te ensinar como era a me servir, como era passar comigo, para depois cumprir o que eu tinha para a tua vida. E esse idoso, ele simplesmente olhou aquilo. E ele era um homem muito sábio. Ele era um homem que depois que ele aceitou Jesus, ele buscou muito, ele jejuou, ele fazia as coisas certas, ele era muito obediente à palavra, ele era muito obediente a Deus. Ele estudava, ele lia a Bíblia, ele orava, ele jejuava, ele tinha um tempo com Deus, e isso era muito interessante. Mas nunca aquele ministério que ele foi um pastor, ou ele foi um evangelista, um profeta, um apóstolo, ou colocar ele na liderança de algum cargo na igreja. Não, ele sempre foi aquele senhor que todo mundo amava na igreja e que era muito abençoado, mas era aquilo. E ele se contentou com aquilo, porque ele achou: não, minha hora já passou realmente, eu já estou idoso, eu vou estar com Cristo daqui alguns anos, daqui a algumas, sei lá, se Deus me preservar bastante, daqui a algumas décadas. Mas depois disso, algo tocou na vida deste homem. E como sempre, como um grande homem de Deus, ele conversou com Deus. E Deus continuou a revelação para ele, mostrou qual era o plano na vida dele. Deus queria libertar o povo da casa de Deus, da religiosidade que fazia com que o povo não conseguisse enxergar a Deus como um pai, que fazia com que o povo enxergasse a Deus como uma pessoa terrível que está esperando você cometer qualquer deslize para te martelar você até o inferno. Deus queria que ele libertasse o povo dele, as ovelhas que principalmente os novos convertidos que estavam entrando num sistema no qual essas pessoas aprisionavam elas em regras. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo pode, isso não pode, como se Deus estivesse num caderninho de regras.
lendo ele, falando, ó, fulano não pode cometer mais um pecado. E quando ele viu aquilo, quando ele entendeu aquilo, ele já falou, Senhor, por que eu? Eu nunca tive um ministério. Vamos começar aqui. Não falo muito bem, porque já sou idoso. E como que o seu povo vai acreditar em mim só porque eu falei? E Deus falou assim, através do meu Filho, Jesus Cristo, você vai fazer sinais e maravilhas. Você vai colocar a mão sobre enfermos, serão curados. Você será um profeta nessa nação. Mas eu não vou te deixar sozinho. Eu vou te enviar pessoas que vão estar te ajudando. Mas você vai liderar. Você vai ser o líder. E isso era muito interessante. E esse homem pegou e começou. Ele abriu um projeto. Livres com Cristo. E começou não só a ensinar os jovens como fazer culto nas praças, e começou a visitar lugares, e logo começou a se espalhar, e pessoas de outras igrejas vinham com ele para entender o que é isso, Livres com Cristo, e ele começou a fazer algumas coisas muito interessantes, como tendas do encontro. O que é isso, tendas do encontro? E os cristãos ficavam encafifados, mas como assim tendas do encontro? O que é isso? Ele começou a fazer as pessoas enxergarem a Deus como uma pessoa que ama tanto o mundo, que foi capaz de dar o seu único filho para vencer todo o mal na cruz, para que nós tenhássemos vida, para que o Espírito Santo habitasse dentro de nós. Então ele quer ter uma intimidade com a gente. E ele começou a fazer uma geração, uma nação de pessoas buscando intimidade com Deus. Pessoas não mais preocupando com o que iam fazer ou não ia fazer, porque eles tinham o Espírito Santo, eles tinham a convicção de que tinham o Espírito Santo. Então ele sabia que as decisões deles estariam pautadas no Espírito Santo, porque todos amavam a Deus e queriam mais e mais intimidade com Deus. E claro que sinais foram feitos no meio deles, mas o mais importante, as pessoas começaram a conversar com Deus. As pessoas começaram a ter uma intimidade com Jesus, com o Espírito Santo. Começaram a caminhar com Deus. Mas claro que nem tudo é flores. Muitas dessas pessoas, muitas, caíram pelo caminho. Muitas outras simplesmente falaram que ele era um herege, que isso não existia. E muitos, como não conseguiam refutar ele na Bíblia, porque ele tinha basamentos na Bíblia, simplesmente só falavam que ele era louco, que ele era um velho caduco. Alguns até se levantaram contra ele, criando seus próprios ministérios, seus próprios movimentos, mas não prosperavam, porque Deus estava com ele, Deus tinha um plano na vida dele. E o mais interessante, que Deus falou assim, eu vou te entregar agora para concretizar esse projeto, uma igreja. E tinha bastante pessoas. Só que você não vai entrar na igreja, você não vai ser o pastor líder da igreja. E Deus deu uma pessoa para ele nomear como líder dessa nova geração. Então, a igreja estava sendo construída e Deus permitiu que ele visse a igreja. Deus permitiu que ele olhasse toda aquela construção, aquele templo, as pessoas que iriam. Só que Deus levou ele antes do primeiro culto, do culto inaugural. Só que esse homem é uma referência. E esse homem é Moisés. Esse homem é Moisés. E eu quero falar duas coisas aqui. Uma, você que acha que já passou a sua idade, que seu ministério é esse, não acredita no que as pessoas
e nem mesmo no que você pensa de você. Porque Deus vai falar assim na Bíblia: eu sei o plano que tenho sobre vós. Planos de paz, fazer o bem, planos de prosperar. Deus, Ele tem o melhor para você, até mais do que você mesmo. Você acha que você você quer o seu bem, mas Deus quer muito mais do que você mesmo. Então, acredite nele, tá bom? E a segunda coisa, a Damares, a minha esposa, ela me alertou para uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui no vídeo, que é exatamente, desde do primeiro vídeo, pessoal, quem de repente está entrando novo aí não sabe, eu estou colocando os personagens da Bíblia como se fossem nos dias de hoje, como seria mais ou menos a história nos dias de hoje. Então, claro que se você olhar assim, igual a passada que foi a de Paulo, Paulo usou o tablet, Paulo usou o Facebook, ou então Moisés, agora Moisés assim. Gente, se fosse nos dias de hoje, eu tenho a minha convicção de que seria mais ou menos assim, que eles viveriam assim, e que Moisés continuaria sendo um grande profeta de Deus e conseguiria arrastar multidões, como ele arrastou, porque ele era obediente, fiel à casa de Deus, e ele também seria, não importa a era, o tempo, a década, o século e etc. Então, abraço, fiquem com Deus e lembra, compartilha aí e marca os amigos.